Bem-vindo de volta, Áries. Se você está ouvindo isso nos primeiros dias de um novo ano, permita-me lhe oferecer um desejo, lenta e sinceramente. Que este novo ano traga mais clareza à sua mente, mais calma ao seu coração e a coragem para finalmente receber o que você tem esperado por tanto tempo. E agora, ouça com atenção, porque há uma verdade aqui que nem todos estão preparados para encarar. Há momentos na vida em que tudo de repente fica quieto, um silêncio anormal. Não porque a vida tenha parado, mas porque está se recompondo pouco antes de mudar completamente de direção. Se recentemente você se sentiu como se estivesse em um espaço que não consegue nomear completamente, onde o passado não se fechou por completo e o futuro não se abriu totalmente, entenda que isso não é aleatório, não é vazio. Sábado, 3 de janeiro de 2026, não é uma promessa distante, é um ponto de encontro lembrado há muito tempo. Um lugar onde cada decisão que você tomou, cada ferida que carregou, cada esforço silencioso que ofereceu começa a convergir. E antes que a luz se acenda, sempre há um momento de profunda quietude. Um momento em que você é convidado a pausar, respirar e realmente se ouvir. Permaneça nesse silêncio por mais um tempo, porque é aqui que sua verdadeira história começa a se revelar. Áries, se você percebeu que o mundo ao seu redor está desacelerando de uma forma que você não consegue explicar, permaneça com essa sensação por mais um tempo. Não porque você esteja perdendo forças, não porque você se perdeu, mas porque há momentos na vida em que todo movimento externo para que você finalmente possa ouvir o que está acontecendo dentro de você. Esse silêncio não é vazio. Ele é denso, profundo e carrega um peso muito específico, como o ar pouco antes do céu mudar de cor, pouco antes do vento mudar completamente de direção. Você pode ter notado que se tornou menos reativo ultimamente, menos explosivo, menos compelido a se lançar a qualquer custo como antes. Para um ariano, isso pode parecer estranho, até mesmo perturbador. Você é o símbolo da ação, das decisões rápidas, do instinto puro, do fogo que se move sem hesitação. E agora esse fogo parece ter sido colocado atrás de um vidro transparente. Ele ainda queima, mas não mais fora de controle. E essa suave contenção não é uma perda de poder. É um sinal de que sua intuição está despertando de uma forma mais madura, centrada e consciente. Essa pausa não veio para tirar nada de você. Veio para refiná-lo, como o joalheiro que mergulha uma pedra preciosa na água. Não para dissolvê-la, mas para remover a última camada de poeira, para que a luz interior possa finalmente brilhar por completo. Você passou muitos anos vivendo em modo de sobrevivência, provando, protegendo, lutando pelo que sabia ser seu. E por causa disso, carregou mais do que deveria. Decisões antigas, feridas antigas, momentos de incompreensão, esforços que nunca foram totalmente vistos ou reconhecidos. Tudo isso permaneceu dentro de você, nunca totalmente resolvido. Agora, o universo não está pedindo que você faça mais. Muito pelo contrário, está te convidando a parar, a simplesmente ficar imóvel, como um viajante que caminhou por tempo demais, finalmente alcançando terra firme. Não porque a jornada tenha terminado, mas porque os pés precisam sentir a terra novamente com firmeza e constância. Dentro dessa espera, uma inteligência silenciosa e compassiva está em ação. Cada fio do seu passado, por mais emaranhado ou doloroso que seja, está sendo delicadamente reunido, sem ruído, sem anúncios. Apenas uma percepção sutil, porém inegável, de que algo está sendo preparado. Você pode notar antigas memórias ressurgindo, em sonhos, ou em momentos de tranquilidade enquanto dirige, prepara um café ou olha pela janela quando seu coração se agita sem motivo aparente. Não ignore isso. Não se trata de nostalgia sem sentido. É a sua alma sinalizando que um ponto de convergência está se aproximando, um lugar onde as coisas inacabadas finalmente encontrarão seu lugar. Janeiro de 2026 não chega como uma promessa vazia. Ele se apresenta como um marco energético onde o que você plantou em silêncio começa a tomar forma. Mas antes que a luz se acenda, seus olhos precisam se ajustar a essa escuridão suave.
Você não está abandonado nessa espera, você está sendo acolhido. Um antigo senso de justiça se aproxima de você lenta e deliberadamente, sem exigir que você faça força, sem pedir que você se prepare. Neste momento, o que mais importa não é encontrar respostas. É permitir-se permanecer com a pergunta, deixar o desconhecido existir sem pânico. Para Áries, esta é uma forma muito nova de coragem. E é o tipo de coragem que abre a porta para uma maneira diferente de viver, onde a força não é mais definida por impacto ou colisão, mas por uma profunda confiança em uma corrente maior do que você. À medida que sua respiração se acalma e você começa a sentir o chão sob seus pés com mais clareza, você pode perceber que esse silêncio está longe de ser vazio. Ele carrega um tipo diferente de luz. Não forte, não ofuscante, apenas o suficiente para revelar o caminho no momento em que você estiver pronto para seguir. Como se, mais adiante, uma porta emerge lentamente da névoa, aguardando o momento preciso em que finalmente poderá ser vista. Há momentos na vida, Áries, em que você começa a entender que a justiça nunca é barulhenta. Ela não bate um martelo, não anuncia um veredicto diante de uma multidão, não busca aplausos ou holofotes. A verdadeira justiça chega silenciosamente, como uma fina camada de neblina que se insinua em um cômodo antes que a luz seja acesa. No início, você não a vê, você a sente. O ar fica mais pesado, mais profundo. E uma vez que ela chega, não há como voltar a ser como era antes. Este é um desses momentos. O que está se desenrolando agora não se assemelha a nenhum tribunal que você já viu ou imaginou. Não há argumentos nem defesas, nem a familiar sensação de vencedores e perdedores. E no entanto, este julgamento carrega um peso que nenhuma explicação poderia desfazer, porque não foi escrito em um único dia. Foi moldado ao longo de anos, às vezes décadas. A partir de cada escolha que você fez quando ninguém estava olhando, de cada momento que você suportou em silêncio, de cada esforço que você fez e que nunca foi totalmente reconhecido. Nada passou despercebido, nem um único detalhe. E então, precisamente no momento certo, esse julgamento toma forma. Não através de trovões ou relâmpagos, mas através da aparição de alguém muito comum, muito real. Uma pessoa de uniforme, ou pelo menos alguém que carrega a energia da autoridade, sistemas, canais oficiais, legitimidade. Essa pessoa pode chegar por meio de um telefonema que paralisa seu coração por alguns segundos, através de uma carta que repousa silenciosamente em sua caixa de correio e que de repente parece mais pesada do que o normal. Através de um e-mail, um aviso, documentos carimbados e selados, aqueles que você pensava ter parado de esperar. Não há drama, mas há clareza. E essa clareza não pode ser ignorada. O essencial para entender é o seguinte: essa pessoa não está aqui para questioná-lo. Ela não está aqui para tirar nada de você. Pelo contrário, sua presença carrega uma corrente diferente, a energia do retorno. Como se o próprio universo tivesse escolhido um canal muito específico, muito terreno, para dizer: agora é a hora. Chegou a hora de o que foi adiado, retido ou deixado sem solução finalmente ocupar o seu lugar. A princípio, você pode se sentir surpreso, até mesmo cético. Áries, você está acostumado a lutar por cada resultado. Então, quando algo chega sem punhos cerrados ou defesas reforçadas, seu instinto pode ser a cautela. Mas se você se permitir olhar mais profundamente, verá que este não é um presente aleatório. É o resultado final de um longo processo, medido por uma escala que os humanos não controlam, mas que é implacavelmente justa. O que está retornando a você agora não se limita a números em uma página. Dinheiro, bens, direitos, oportunidades financeiras. Isso é apenas a superfície. O que realmente retorna é a sensação de ser visto. A certeza de que o que você suportou nunca foi em vão. Que uma ordem mais profunda sempre esteve em ação, onde nenhum esforço sincero é perdido e nenhuma injustiça é esquecida. Para Áries, essa cura é profunda, porque toca o lugar onde você antes questionava tudo. Fui deixado para trás. Estava lutando sozinho? À medida que a verdade se revela, ela não te oprime. Em vez disso, traz uma estranha calma,
como uma velha pergunta que finalmente encontra a resposta sem que uma única palavra seja dita. Você começa a entender que algumas coisas não precisam ser exigidas. Elas só precisam do momento certo para retornar. E esse momento nunca é determinado pela urgência, mas pela plena maturidade da própria jornada. Ao segurar esses documentos ou ouvir essas palavras de confirmação, você pode não rir, você pode não chorar. Sua primeira reação pode ser simplesmente o silêncio, mas um silêncio diferente do anterior. O silêncio de alguém que finalmente se livrou de um fardo carregado por tempo demais. E dentro dessa quietude, você sentirá algo profundo começar a se mover, como se uma porta invisível tivesse se aberto silenciosamente, deixando a luz alcançar lugares que você antes evitava. E depois desse momento, enquanto você ainda se adapta à sensação de que tudo finalmente foi restaurado, uma pergunta natural começa a surgir dentro de você. Ares, falam de milhões, mas o que são esses milhões, de fato? São apenas números repousando silenciosamente em uma conta? Dinheiro entrando e saindo, somas e subtrações secas que o mundo usa para medir o valor? Se fosse só isso, esta história jamais teria exigido tantos anos de espera, tanto silêncio, tantos movimentos invisíveis do universo. A verdade é que o que você está prestes a vivenciar não começa com dinheiro. O dinheiro é apenas a forma final, a superfície mais visível, de uma recompensa muito mais profunda. É a renda adiada, mesmo que você tenha feito a coisa certa, só que não na hora certa. Direitos que deveriam ter sido seus, mas foram negados pelas circunstâncias, por pessoas, por sistemas fora do seu controle. Oportunidades que você deixou escapar, não por falta de capacidade, mas porque a porta simplesmente não estava pronta para se abrir. E depois há as recompensas mais sutis, aquelas mais difíceis de nomear. O esforço que você dedicou em silêncio quando ninguém aplaudiu. A responsabilidade que você carregou sozinho. As noites em que você esteve na linha de frente, seguindo em frente mesmo exausto. Sua dignidade incompreendida, distorcida ou nunca plenamente reconhecida. O tempo que você sacrificou. Os anos em que você escolheu o caminho mais longo. Os momentos que você suportou simplesmente para manter sua palavra, seus valores, a si mesmo. Nada disso desapareceu. Não se dissolveu no nada. Acumulou-se, como água subterrânea sob a superfície. Silenciosa, persistente, imparável. E quando o momento chegar, não surgirá como uma única gota. Surgirá como uma correnteza. Janeiro de 2026 é quando essa correnteza atingirá a superfície. Sem fragmentos. Sem retornos parciais. Uma restauração completa, onde a recompensa material, a verdade emocional e a força interior se encontram no mesmo instante. Junto com o dinheiro você poderá notar algo mais retornando, a capacidade de respirar mais profundamente, de se manter mais ereto, de encarar o mundo sem a constante defensiva. Você perceberá que seu valor não precisa mais ser provado, ele já foi confirmado. Não por meio de elogios, mas pela própria realidade. Não por meio da emoção, mas pela forma como a vida agora responde a você. E talvez o retorno mais profundo de todos seja o retorno da sua força interior. Não um fogo explosivo, não algo que se inflama e se apaga, mas uma energia constante e sólida. A força de alguém que sabe quem é, o que sobreviveu e não precisa mais tensionar o corpo inteiro apenas para se sentir digno. O passado não te puxa mais. Memórias que antes doíam perdem o peso, tornam-se evidências, provas de que você viveu honestamente, mergulhou fundo o suficiente para compreender e se fortaleceu o suficiente para continuar. Nesse momento, uma simples verdade humana se revela: você não está sendo abençoado. Nada está sendo dado a você. Você está simplesmente recebendo de volta o que sempre foi seu, o que você plantou com esforço, fé e constância, mesmo quando ninguém estava ao seu lado. E essa constatação traz uma paz diferente. A paz de quem não deve nada e não precisa de permissão para receber o que já lhe pertence. À medida que esse sentimento se espalha, como um calor que emana do seu peito, você pode notar algo mais retornando.
uma versão de si mesmo que você deixou para trás, aquela que conhece o seu valor. Quem não precisa mais perseguir ou dar explicações. Quem avança com uma confiança tranquila e firme, como se cada passo agora tivesse um peso diferente. E assim que seus ombros começam a relaxar, um teste sutil surge, não de resistência, nem de força de vontade ou espírito de luta. Este teste é mais silencioso, mais gentil, porém profundo o suficiente para tocar seus instintos mais antigos. Você foi condicionado a acreditar que tudo que é valioso precisa ser conquistado com luta. Então, quando as coisas chegam em um ritmo mais suave, uma parte de você pode se sentir inquieta. O desejo de se apressar, de pressionar, de garantir, de fazer algo, pode surgir silenciosamente. Esse instinto um dia o protegeu, mas agora ele precisa ser deixado de lado gentilmente, como guardar uma arma depois que ela cumpriu seu propósito. O universo não responde à pressão nesta fase. Ele não precisa que você pressione ou prove seu valor novamente. O que chega agora não vem porque você está se movendo rápido, mas porque você já percorreu um longo caminho. E se você retornar aos ritmos antigos, forçando resultados, apressando vitórias, você corre o risco de distorcer o que está se desenrolando naturalmente. Aqui, confiança e dúvida caminham lado a lado. Você pode se perguntar se a facilidade esconde um preço. Mas ouça com mais atenção. Não o medo, mas a respiração mais lenta e profunda em seu peito, enquanto seu corpo aprende a se sentir seguro sem se preparar para o pior. Este teste não pede que você congele. Ele pede que você ajuste a forma como se apresenta. Em vez de se precipitar, conecte-se com a terra. Em vez de controlar, observe. Em vez de vencer, receba. Para Áries, esta é uma nova forma de coragem. A coragem de não reagir, de não retornar a batalhas familiares simplesmente porque parecem conhecidas. A coragem de confiar que nem todo momento exige uma luta. Ao seguir esse ritmo, as coisas se encaixam silenciosamente. Os encontros se alinham. As respostas chegam quando você para de forçá-las. As portas se abrem sem resistência. E nas pausas entre os eventos, uma força mais profunda cresce. A força para esperar sem pânico, para acreditar sem cegueira, para reconhecer seu valor sem gritar. Você pode se sentir como se estivesse em uma encruzilhada invisível. Um caminho é familiar, aquele em que você luta e reivindica. A outra é nova, onde você simplesmente dá um passo à frente, totalmente presente. E ao escolher, você compreende algo essencial. A verdadeira força nem sempre se manifesta em ataque. Às vezes, é abrir as mãos e permitir que o que lhe pertence retorne por si só. À medida que você se estabelece nesse estado, a luz à frente se suaviza. Ela não cega mais, ela guia. E quando você para de forçar a corrente, a vida começa a se reorganizar silenciosamente. As finanças se estabilizam. Os relacionamentos se realinham. Os papéis internos se dissolvem. E a transformação mais profunda acontece dentro de você. Você percebe que superou o papel de quem carrega tudo. Você não pode mais viver em desalinhamento. Sua intuição se torna clara e firme. Suas decisões mudam de provar algo a honrar a si mesmo. E quando tudo se acalma, quando o dinheiro flui, quando as pessoas certas permanecem, quando a velha armadura cai, uma compreensão silenciosa surge. Algo terminou. Não em perda, mas em completude. Janeiro de 2026 não é uma promessa, é um limiar. E uma vez cruzado, não há como voltar à antiga versão de você. Não porque você rejeita o passado, mas porque você o transcendeu. O caminho à frente pode não ser fácil, mas será honesto. E essa é a força de Áries agora.